Meus irmãos, nós vamos começar hoje, então, essa nova matéria da na nossa EBD, lembrando que essa mudança que nós fizemos, hoje é o primeiro dia, é uma experiência, não é permanente, é temporário, nós vamos trabalhar esse tema, vamos trabalhar dois temas, né? Membresia da igreja e depois disciplina na igreja. Então nós vamos trabalhar esses dois temas nesse novo formato, tá bom? É um formato diferente, porque o pastor Elcio entendeu que ele não queria que nós deixássemos de ter a classe, porque tem tido uma boa adesão, os alunos estão frequentando bem, está tendo uma boa participação. Além disso, tem a classe Nova Vida, que foi retomada há alguns domingos atrás, então isso significaria ter que parar essa classe de novo, né? Então ele entendeu que fazendo nesse formato talvez a gente consiga trabalhar esses dois assuntos. Por que então não esperar terminar a Nova Vida ou a gente encerrar um material para fazer só? Porque ele achou que seria uma experiência boa nós fazermos assim, conversou com os professores também entenderam que seria uma boa oportunidade para nós crescermos, amadurecermos e aproveitarmos bem as nossas manhãs de domingo, né? Então, peço a paciência dos irmãos, porque assim como vocês estão a primeira vez, é uma experiência, para mim também vai ser uma experiência, né? Tentar tratar aqui desse tema. Então, oremos aí para que Deus possa agir com misericórdia conosco nessa manhã, né? Então eu quero orar mais uma vez e aí nós vamos começar. Senhor Deus, nós queremos bendizer ao Senhor nessa manhã, pedir que o Senhor nos visite com graça, com misericórdia, que seja um tempo relevante e produtivo, edificante. Eu sei que é uma disputa de atenção, de cansaço, talvez sono para alguns. Não sabemos aí o que pode nos atrapalhar. Então, nos ajuda, nos renove e nos dê sensibilidade, discernimento espiritual para fazer as avaliações e os concertos que forem necessários para os próximos encontros, para que seja um tempo agradável, um tempo de comunhão, de estudo da palavra, de ensino das Escrituras. Então, nós pedimos a Tua ajuda e o Teu mover, o Teu agir nessa manhã. E que aquilo que nós vamos estudar, Senhor, a respeito de membresia, de alguma forma mude a nossa vida, de alguma maneira possa nos confrontar, nos admoestar, nos encorajar, que ao final do estudo de hoje e também no final dessa matéria, a gente possa sair com um entendimento claro e podendo firmar um compromisso sério com o Senhor, com a Tua igreja. E nós precisamos também do Senhor para isso. Por isso nós recorremos a Ti nessa manhã. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Irmãos, por que membresia de igreja, né? Quem já é membro, né? Você que já é membro, já foi batizado. Tem gente que já está aqui há 10, 15, 20 anos. Talvez fale assim, não, eu já tenho muita experiência como membro da igreja. E é verdade, isso é verdade. Você que já está aqui há muito tempo, já é membro, você já tem experiência, você já sabe como é a vida da igreja. Com certeza você sabe muito mais do que os que estão chegando. Mas por que falar para a igreja toda? Por que não só chamar os que estão chegando? Talvez eles tenham dúvidas, talvez os que estão querendo congregar tenham aí algumas perguntas a serem respondidas. Por que falar para todos? Existem algumas razões, irmãos, e eu queria destacar que eu acho que é importante. Primeiro, nós queremos falar com a igreja toda, inclusive com aqueles que estão chegando, para que a igreja toda saiba, ou pelo menos relembre, o que a Bíblia fala sobre membresia da igreja, mas também um aspecto local nosso, como funciona a nossa igreja, a nossa denominação. Porque nós sabemos que aí para fora existem vários tipos de ministério, de denominação,
Então talvez você convive com pessoas que são crentes no Senhor Jesus, que são irmãos em Cristo de uma outra igreja, de um outro ministério, que percebem membresia de igreja e lida com membresia de igreja de uma outra forma que é diferente da nossa. Isso pode gerar uma confusão, né? Por exemplo, existem igrejas ou ministérios que a pessoa chega na igreja, passa aí um mês e já é batizado e já vira membro. Será que é o mais ideal? Será que pode? Será que não pode? O que a Bíblia tem a dizer? Quando a gente olha, por exemplo, para as Escrituras, em Atos 2, diversas pessoas foram batizadas e já foram incluídas na igreja. O etíope, que estava voltando para a África, encontra com Filipe, Filipe prega para ele olha para o rio e fala assim, ou para a água, né? Olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Você crê em Cristo Jesus? Creio. Então tá bom, desceu e batizou, olha, no dia da conversão. Então, será que isso é uma narrativa que está contando um fato excepcional ou é uma normativa? Então, a partir de hoje, se converteu, a gente já tem que achar um rio e batizar. Então, são várias formas que tem sido visto membresia de igreja, batismo e a inclusão no hall de membros. Então, você pode estar lidando com dúvidas, com desafios. E também uma forma de ajudar a igreja a nos ajudar. Por quê? O que acontece muito é que chegam pessoas novas para a igreja, pessoas que querem fazer parte, e aí te procura. Chega para a irmã Raimunda e fala, irmã Raimunda, eu já estou vindo aqui, já faz uns 5 domingos que eu estou vindo aqui, eu quero ser membro dessa igreja. Como é que eu faço? A irmã Raimunda, olha, sabe o que você faz? Fala com o pastor. Não é assim? Então, talvez com essa matéria você possa não dar esse passo de fala com o pastor. Você já pode dar algumas dicas, alguns sinais. Olha, que bom que você já está vindo há 5 domingos. É muito bom os 5 domingos, mas ainda é pouco. Eu acho que é bom você vir um pouco mais. Você já tem vindo na IBD? Não, na IBD eu nunca vim. Então você pode começar a vir na IBD. Porque na IBD tem uma classe lá de novos membros ou de nova vida. Então você pode dar dicas e conselhos a partir do que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, essa matéria é importante, tanto para nós que já somos membros, a relembrarmos a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, os nossos deveres como membros, mas também para sabermos orientar os que estão chegando, os mais novos, que talvez tenham acesso a essas outras informações de outras igrejas, outros ministérios, que têm outra perspectiva. E aí você vai poder dizer, olha, eu sei que nesses outros lugares funciona assim, mas aqui é um pouco diferente, porque nós temos esse entendimento das Escrituras, nós entendemos que tem que caminhar um pouquinho mais, não é tão rápido. Você está disposto a andar com a gente, caminhar com a gente? Estou disposto, então tá bom, então vai dar certo. Entendeu? Para a gente poder orientar também as pessoas que estão chegando, tá bom? O que significa a palavra membro? Membro quer dizer alguém que é integrante ou um componente. Então nós usamos essa palavra para falar sobre os integrantes da igreja, baseados lá em Romanos 12. Então eu quero convidar os irmãos que abram sua Bíblia em Romanos 12. Paulo vai fazer uso de uma metáfora. Ele vai usar a metáfora do corpo humano para nos mostrar a importância de sermos aí integrantes de uma igreja. Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então esse é um texto, existem outras passagens lá em Coríntios e outras, que Paulo usa essa metáfora do corpo humano para falar, assim como o corpo
tem vários membros, tem o braço, a perna, a cabeça, enfim. Nós somos um corpo em Cristo. Então, uso essa metáfora para falar que somos membros desse corpo. Então, somos diferentes, com funções diferentes, com dons diferentes. Por isso que nós usamos essa expressão membros. Podia ser integrante, podia ser, enfim, mas nós usamos a palavra membro, porque a partir do momento que a pessoa então entra para a igreja, ela se torna parte desse corpo, se torna um membro. Então a palavra vem desse texto e de outras passagens da Bíblia que usa a palavra membro. E para começar, então, irmãos, eu queria fazer uma dinâmica que vai nos ajudar um pouco. Tá? Eu sei que vocês estão aí sentados, em família, mas como nós somos membros de um só corpo, nós vamos mexer um pouquinho aqui, tá bom? Então, quem nasceu em janeiro e fevereiro vai sentar aqui, tá? Então, quem nasceu em janeiro e fevereiro vem para cá. Quem nasceu em março e abril vem para cá, aqui assim. Isso, março e abril. Eu quero começar então, o que é igreja? O que é igreja? A palavra igreja, nós vamos começar com igreja, porque para a gente entender, e ao longo dessa matéria, membro de igreja, eu preciso entender aonde eu estou me enfiando, né? Então, se você vai ser membro de um clube de futebol, você tem que olhar bem, não, isso aqui. Se você vai ser membro de uma associação dos comerciantes e tal, você vai ter que olhar bem como é que funciona. Aonde você vai ser um integrante, você tem que saber bem o que é aquele negócio onde você está se enfiando, certo? Então, a igreja, nós precisamos entender o que é um pouco mais sobre o que é igreja, pelo menos a título de relembrar, para então nós entrarmos no aspecto da membresia. Então, a igreja, ela não se refere apenas a uma unidade organizacional. Igreja não diz respeito só a uma religião específica. Então, quando nós usamos a palavra igreja, nós não queremos dizer um edifício, embora a gente usa no dia a dia essa palavra, né? Hoje vamos para a igreja? A gente está querendo dizer o prédio. Amanhã tem igreja, né? Porque é o culto na igreja. Mas a igreja, nós sabemos que não é o prédio, não é as reuniões que acontecem aqui. Isso é um sentido mais secundário e não tem problema falar assim. Às vezes na Bíblia a gente vê o uso assim, vamos na casa do Senhor. A gente vê às vezes sendo usado como uma forma de direcionar. Mas nós sabemos que a igreja, no Novo Testamento, ela é um corpo de pessoas. É um grupo de pessoas. E quando nós falamos da igreja bíblica, a igreja de Cristo Jesus, a igreja autêntica, trata-se então de um grupo de pessoas que confessam que foram salvas pelo Senhor Jesus. A igreja é esse grupo. A igreja do Novo Testamento não é só o edifício, até porque, meus irmãos, não sei se você sabia disso, mas a igreja de Jesus não teve prédio por cerca de 300 anos depois de Cristo. Sabia disso? Os primeiros templos, os primeiros prédios foram começar a ser construídos 300 anos depois de Cristo, quando o catolicismo já estava ganhando força, já estava ganhando o seu espaço na Europa, e aí tempos depois, quando o catolicismo romano se torna a religião estatal do Império Romano, aí começa ainda mais o investimento em construções de templos. Mas antes disso, principalmente os 2 primeiros séculos da história da igreja, não eram templos, eram casas. Então eles se reuniam nas casas dos irmãos. O ajuntamento de pessoas, então, comprometidas com Cristo é a igreja. E esse ajuntamento de pessoas comprometidas com Cristo em uma determinada área, uma determinada cidade ou localidade, constitui ali uma igreja. Então, de acordo com a nossa declaração aí da nossa convenção, só a título de definição, aí foi, a igreja é um local, perdão meus irmãos, quando eu vejo um erro, eu já corrijo logo para não ficar salvo com erro, tá? A igreja é um local de pessoas regeneradas e batizadas
após profissão de fé no Evangelho. Então, isso é uma definição da nossa declaração. E eu pensei também numa definição para nos ajudar ao longo dos nossos estudos aí, que eu queria apresentar para os irmãos. A igreja é uma comunidade de pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus como Senhor e Salvador e agora se reúnem para glorificar a Deus com o uso dos seus dons e com a proclamação do Evangelho. Ok? Deu para entender a definição ou ficou muito difícil de entender? A igreja é essa comunidade de pessoas, são pecadoras, não deixaram de ser. Isso é importante. Já não estão mais sobre a pena do pecado, a culpa do pecado, mas a natureza pecaminosa ainda há. Então são pessoas que se reúnem, pessoas pecadoras, nós vamos pecar uns contra os outros, tristemente. Isso ainda acontecerá. Mas são pessoas pecadoras que se arrependeram, creram em Jesus como Senhor e Salvador, isso é importante. Nós vamos crer em Jesus como nosso Senhor, porque muda a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas decisões. Ele é o Senhor agora, não é mais o André o Senhor, agora é Jesus, mas também como meu Salvador. Então já não é mais o André que se salva, é Ele que me salvou. Então essas pessoas reunidas, agora o que elas fazem? Elas glorificam a Deus à medida em que se reúnem, à medida em que cultuam juntos, à medida em que partem do pão e da ceia, né, do cálice e do pão, à medida em que congregam juntas, elas glorificam a Deus assim, com o uso dos seus dons. Então, cada um descobrindo os seus dons, usando os seus dons, mas também com a proclamação do Evangelho. A igreja, ela glorifica a Deus quando ela, por meio desse ajuntamento, impacta as pessoas ao redor e testemunha do Evangelho para as pessoas, tá bom? Então isso é uma igreja, a igreja é isso. Poderiam ter outras definições muito boas também, mas eu quis trazer essa porque eu entendo que ela é de fácil entendimento e a gente consegue caminhar então com essa definição, tá bom? O que nos chama a atenção, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras e quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o que a Bíblia fala sobre a igreja? Quando nós observamos as Escrituras, nós descobrimos que a maioria das referências à igreja falam de um corpo de pessoas locais, ativo, afetuoso, e a Bíblia sempre apresenta pessoas comprometidas com Cristo umas com as outras. A Bíblia também apresenta essas mesmas igrejas com um pecado. Sim, se você ler 1 Coríntios, a carta de Paulo a 1 Coríntios era uma igreja problemática, era uma igreja caótica. Alguns até olham e falam assim, como é que Paulo diz que isso aqui é uma igreja? Tem gente que lê 1 Coríntios, como é que ele ainda chama esse pessoal de irmãos? Porque tem um capítulo específico que ele fala, vocês estão vivendo como carnais. Nossa, mas se é carnal, não é crente. Mas Paulo ainda assim olha para aquele grupo de pessoas e vê neles a fé, o Evangelho. Por isso escreve, com a tentativa de confrontar, exortar e transformar aquela igreja. Então, mas quase sempre, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Paulo, Pedro, especialmente esses dois homens que escreveram bastante para igrejas, eles se referem a esse grupo como pessoas comprometidas com Cristo, mesmo quando vai tratar pecado. Eles conseguem ver que o pecado é algo que a gente precisa vencer ao longo da nossa vida. E elas são comprometidas umas com as outras. A igreja, meus irmãos, ela pode ser vista, então, sob duas perspectivas. E eu queria que nós conversássemos um pouco sobre isso, porque isso vai nos ajudar depois a entrarmos na questão da membresia. A primeira perspectiva é a que nós chamamos de igreja global ou igreja invisível. Se você pega livros mais antigos, chama de igreja universal. Só que eu tirei esse universal porque existe uma denominação específica, né? Que chama igreja universal. Então não é a respeito dessa denominação aí que eu estou falando. Eu estou falando da igreja global, a igreja invisível, nós vamos conversar sobre isso. E a outra perspectiva é a igreja local, que então também é chamada de igreja visível. O que é a igreja global? A igreja global, invisível,
nada mais é do que os crentes, as pessoas que foram salvas por Cristo Jesus, em todos os lugares, de todas as idades, em todas as eras. Então, desde da fundação da igreja, que nós falamos que é lá em Atos 2, quando Pedro e os outros apóstolos recebem o batismo do Espírito Santo ali, em Pentecostes, dali começa a igreja até hoje. Então, todos os crentes que foram salvos por Cristo Jesus, em qualquer país, nação, língua, em qualquer era, isso forma a igreja global, a igreja mundial, a igreja universal de Cristo, que é a igreja invisível. Nós não sabemos quem são, tá? Então, tem pessoas que talvez você está ali no ônibus, indo para Belém, e é crente no Senhor Jesus, está do seu lado, mas se você não perguntar, você não vai saber. Tá? A não ser que você pergunte, que você converse, ele fala, não, eu sou crente também, eu sou da igreja tal, ah, que legal. Aí você descobre mais um irmão. Então, a igreja, alguns chamam de igreja invisível, não é porque ela está escondida, não. É igreja invisível porque nós não temos acesso a quantos são. Porque na história toda, em todos os lugares, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, enfim, todos os crentes no Senhor Jesus. É esse organismo espiritual do qual Cristo é o cabeça. E essa igreja, Deus está formando essa igreja em todas as gerações. Sempre que alguém vem a Cristo, essa pessoa que vem a Cristo, se arrepende, crê, agora faz parte dessa igreja, que é a igreja invisível, a igreja global. Entenderam, irmãos? Alguma dúvida sobre a igreja invisível? E aí a igreja local, então? A igreja local é o grupo de crentes numa determinada região, uma determinada localidade. Então, a PIB de Anapu é uma igreja local, tá bom? E aí, por que a gente coloca visível? Porque a gente consegue ver, olha, aqui está a igreja de Cristo aqui em Anapu, tá bom? Então, a igreja local é um grupo de crentes que confessam sua fé em Jesus, que foram batizados e que se organizam com o propósito de fazer a vontade de Deus. Então, é a igreja invisível com a sua expressão visível no tempo e no espaço. Então, quando a gente lê, por exemplo, Paulo que escreve a igreja que está em Éfeso, é uma igreja local, está lá em Éfeso, naquele tempo, naquela época, aqueles irmãos, tá? Então, essa é a igreja que nós chamamos de igreja local. Dentro dessa organização, chamada igreja local, existe a igreja batista aqui, a igreja assembleia ali, enfim, cada grupo vai se organizar. Há os verdadeiramente convertidos, mas há também os que ainda não são, okay? Pessoas que vêm, visitam, participam, congregam, mas às vezes ainda não são salvos. Agora você no seu grupo aí, você que nasceu nos meses aí, eu vou dar aí alguns minutinhos para vocês conversarem rapidinho sobre essa pergunta aí. É possível uma pessoa, então, ter o seu nome no hall de membros de uma determinada igreja local, mas não ter o seu nome no livro da vida? Como isso é possível? E aí? Eu vou dar aí uns 3 minutinhos, porque E aí? É possível? Que agora nós vamos entrar na questão de membresia, né? É possível, então, ser membro de uma igreja local sem ser membro da igreja global, ou seja, sem ter o nome no livro da vida? O que você diria? Quem quer contribuir? Primeiramente, graça e paz a todos. A conclusão que nós tivemos é que é possível, porque embora a pessoa pode estar participando dos cultos, andando com os irmãos e até demonstrar uma humildade que ele tenha para demonstrar que é um cristão, né? Mas é possível não estar com o nome escrito no livro da vida, porque não houve uma conversão genuína, ou seja, ele não foi alcançado por Cristo, não está sendo reconhecido por Cristo. Tem uma frase de Paul Walsh
e ele fala: o mais importante não é você conhecer a Jesus. O mais importante é se Jesus te conhece. Então, esse é o final que eu quero deixar. Bem, obrigado, Anderson. Muito bem, pessoal, é isso mesmo. Então, por mais desafiador que seja pensar isso, mas é possível alguém vir para a igreja, congregar na igreja por um tempo, fazer parte da classe, né? Vamos pegar o exemplo nosso aqui, tá? Que a gente conhece, fazer parte da classe, ir para o batismo, sem ainda ter nascido de novo. É possível. Assim como é possível você morrer, você crer em Jesus, não passar por nada disso, não ser batizado e morrer e ir para o céu. Okay? Aconteceu com o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz creu em Cristo, um deles, né? Creu em Cristo na hora da morte, não passou pela classe Nova Vida na Igreja Batista, não fez nenhum tipo de profissão de fé ali na frente da igreja, não passou pelas águas do batismo, mas foi para o reino, foi para o paraíso com Cristo. Tá bom? Então, por que eu queria trazer um pouquinho essa discussão? Porque nós vamos entrar no assunto de membresia, e aí nós temos que ter essa visão da membresia da igreja invisível, ou seja, você ser membro do céu, para então fazer parte dessa membresia da igreja local. Então, mais importante do que ser um membro da igreja local é você ser membro da igreja do céu, tá bom? Para então você poder ter condições de ser parte da igreja de Cristo local, a expressão local. Então aqui a gente já entra em algumas implicações sobre a natureza da igreja. Qual que é a primeira implicação? O membro da igreja global, ou seja, aquele que se arrependeu, creu em Cristo Jesus, nasceu de novo, ele deve desejar e buscar uma igreja local. Então, um cristão verdadeiro, ele será sempre guiado pelo Espírito Santo a se unir a uma comunidade de fé, porque esse é o processo natural de alguém que se converte. Ou seja, em outras palavras, um crente genuíno desejará fazer parte da igreja local, porque vai chegar a essa compreensão bíblica sobre o valor, sobre a relevância e sobre a necessidade da igreja local na sua vida e também para o mundo. Então, quando alguém se converte, de fato e de verdade, alguém nasce de novo, Deus conduzirá esse indivíduo a uma igreja, para que ele possa então fazer parte dessa comunidade. Uma segunda implicação é essa que vocês chegaram. Nem todos que se tornam membros de uma igreja local fazem parte da igreja global, ou seja, dessa igreja visível. Às vezes são pessoas que chegam, começam a frequentar e tudo mais, às vezes até batizado, mas nunca se converteram, como o Inácio falou, nunca nasceram de novo. Isso é bíblico? É bíblico. Se você ler, por exemplo, a carta de Judas, que é uma carta pequena, só tem um capítulo, lá o autor da carta, Judas, não é o Judas que traiu Jesus, tá? É outro Judas. Ele escreve justamente para falar isso. Olha, gente, eu estou escrevendo para que vocês batalhem diligentemente pela fé. Por quê? Porque alguns se introduziram aí, galgaram posições até de liderança dentro da comunidade de vocês e agora estão pervertendo o evangelho e transformando o evangelho da graça em libertinagem. Então, ou seja, Judas está levantando um alerta. Olha, pessoas entraram aí, de alguma forma agora são líderes entre vocês, mas não são salvos, não são crentes, são impostores. Ele usa essa expressão, são impostores. Então é possível, tá? É possível sim. Por isso é importante falar sobre membresia da igreja. Por isso é importante dar tempo. Embora talvez nós que queremos fazer parte da igreja, estamos com pressa, né? Pastor, quando o senhor vai me batizar, pastor? Ô, pastor, me batiza. Calma, tem calma. A igreja precisa observar, a igreja precisa te ver, a igreja precisa te conhecer. Nós precisamos ter essa calma. E aí nós vamos conversar sobre isso, que na época de Atos, que é aquela época onde a igreja cresce,
não havia tanto esse tipo de, vou usar a expressão aí, de pente fino, porque a opressão e a perseguição sobre os cristãos era muito grande. Então, para você dizer, eu creio em Jesus e ir para a água ser batizado, já era uma declaração de morte. Então, quem dizia isso, quem falava isso, era basicamente 99% de certeza é um crente. Hoje nós vivemos num ambiente que você falar que é crente é bom demais. É até melhor eu ser de uma igreja, porque aí eu consigo emprego, que aí eu consigo esposa, eu consigo isso. Não existe mais aquela época em que você falar que é crente custa a sua vida. Então abre-se o leque para qualquer tipo de gente. Isso já na época ali do primeiro século começou a acontecer. Para a perseguição, todo mundo quer fazer parte da igreja, a igreja é bom demais. Então, a gente tem que lembrar disso, são épocas diferentes. Nós estamos a 2000 anos de distância de uma época, um período muito diferente, difícil para a vida da igreja. Então hoje, o fato de alguém aceitar Jesus hoje, então vamos fazer como o Felipe fez, vamos batizar amanhã. Calma, vamos conhecer a pessoa, vamos ver se de fato aquilo que ele está dizendo, que creu e entendeu, as evidências da vida dele vai demonstrar isso, para que a gente não corra o risco e o perigo do que aconteceu quando Judas escreve, olha, entraram pessoas que não devia ter entrado. E quem é responsável por isso? O pastor? Não, a igreja. Nós somos responsáveis por avaliar, por sondar, por orar, por acompanhar, por aprovar. Não é na Assembleia que a gente traz os candidatos aqui e fala, e aí, vocês aprovam? E a gente aprova. Então, embora o pastor e a liderança tenta ver, avaliar, mas isso é uma responsabilidade da igreja como um todo, tá bom? E a terceira implicação, e essa eu creio que talvez é uma das mais importantes, é que a primeira e principal preocupação de um indivíduo que deseja fazer parte de uma igreja local, talvez aí para você que faz parte daqui, que está congregando e quer fazer parte da igreja, sua primeira e principal preocupação é avaliar se você já faz parte dessa igreja global. Então eu sei que tem muitos aqui que estão fazendo parte da classe ali do pastor Elson, né? Então a sua primeira e principal preocupação não é tanto em saber quando vai ser o culto do batismo, quando que vai ser a assembleia que vai te aprovar como membro, mas eu já nasci de novo. Eu já nasci de novo. Porque, irmãos, o batismo e ser aclamado, ou ser aceito como membro de uma igreja local, não garante a vida eterna. O que garante a vida eterna é se você um dia arrependeu e creu. Então é preciso se certificar se você já nasceu de novo, se você já experimentou essa conversão verdadeira. E essa preocupação, irmãos, deve ser também a primeira e principal preocupação de quem já é membro, mas deseja que outros façam parte da igreja. Também é a mesma preocupação. Você que já é um crente em Jesus e você quer que o seu irmão ou seu vizinho, um parente, faça parte da igreja, essa também deve ser sua primeira e principal preocupação. Ele já nasceu de novo? A minha vizinha, ela já creu em Cristo Jesus. Ela já se arrependeu de fato. Então, a sua primeira e principal preocupação não deve ser trazer para a igreja. Vai lá falar com o pastor, vai ter culto de batismo semana que vem. Não é essa a sua primeira e principal preocupação, irmã ou vizinha, né? A senhora já se arrependeu mesmo? Já creu em Cristo Jesus? Já percebeu que houve uma mudança de vida? Você experimentou o novo nascimento? Sim, eu experimentei. Então é com alegria que você deve mesmo frequentar a igreja, participar e tudo. Então essa deve ser a nossa primeira e principal preocupação também, quando nós queremos que outros façam parte da nossa igreja. Tá bom, irmãos? Caminhando para a segunda parte, então, da nossa lição, o significado de membresia da igreja. O que significa, então, membresia de igreja? Aqui eu vou tentar caminhar pensando no aspecto agora local, tá bom? Então, a gente já conversou um pouco sobre essa questão de ser convertido, de nascer de novo, mas agora pensando, de fato, na membresia da igreja local, que é o que a gente quer caminhar aí ao longo dessas semanas.
Então, irmãos, se a igreja é a comunidade de pessoas, eu vou voltar aqui só para a gente rever o... Se a igreja é essa comunidade de pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus como Senhor e Salvador, e agora se reúnem para glorificar Deus com seus dons e com a proclamação do Evangelho, então os membros da igreja são todos aqueles que fazem parte dessa comunidade. Então, os membros da igreja são pessoas que foram regeneradas, pessoas que foram salvas pelo poder de Cristo Jesus. E essas pessoas agora reunidas e vivendo em comunhão formam a igreja. Esse é o significado bíblico de membresia. Pessoas regeneradas, pessoas salvas, pessoas que agora se reúnem, vivem em comunhão. Então, irmãos, ser membro de uma igreja significa que você já se converteu a Cristo. Você já creu nele. E agora você se une de uma forma espiritual e de uma forma pessoal a uma determinada igreja local. Tá bom? Abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 4. Paulo está deixando claro, existe só uma igreja verdadeira. A igreja de Jesus Cristo. É uma só fé, é um só batismo, ok? Então não existe outra religião ou outra igreja verdadeira. E Paulo, e é até meio perigoso falar isso hoje em dia, né? Mas Paulo não se preocupa não, é isso mesmo, só há uma fé verdadeira, só há um Senhor, há um só batismo, no sentido de que só há uma igreja verdadeira, é a igreja de Jesus. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, ou seja, existe uma verdade. Seguindo essa verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então esse texto aqui, Paulo está falando claramente sobre esse desafio de viver em unidade. Então o que é ser membro da igreja? É crer nesse Cristo Jesus, é uma só fé, um só batismo, um só Senhor, e nós nos reunimos, vamos às vezes ter que suportar, temos que ter paciência, temos que ter amor, mas a gente tem que estar juntos, e aí Deus então, desse grupo, estabelece alguns que vão ter algumas funções específicas, apóstolo, mestre, pastores, enfim, e esses têm um objetivo, eles não são a cabeça, ele deixa bem claro algumas vezes, quem é a cabeça? Cristo Jesus é a cabeça. Esses homens, esses líderes, que ele vai falar ali no versículo 11, 12, eles têm um objetivo, eles têm uma função, qual é? É trabalhar para que haja o aperfeiçoamento dos santos. E à medida que os santos então crescem, santos falando dos irmãos, à medida que os irmãos, os membros, crescem, amadurecem, exercem seus dons, isso contribui para a unidade da fé. Contribui para o aperfeiçoamento da igreja.
para que haja mais unidade e para que todos cheguem ao conhecimento de Cristo, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o objetivo é vivemos nessa comunidade de fé. A membresia, irmãos, na igreja, começa quando Cristo nos salva e nos torna membros do seu corpo. Contudo, essa obra deve se expressar em uma igreja local. Sendo assim, a membresia é o comprometimento com uma comunidade específica. Ser cristão é estar unido a uma igreja local. Eu li um texto, mas existem outras passagens que mostram isso. Tem que haver unidade, tem que haver um aspecto visível. Vocês precisam estar juntos, precisa ter líderes, precisa ter um tipo de organização, que aqui está a igreja de Jesus Cristo. As pessoas exercendo seus dons, estão unidos, estão vivendo em comunidade. Esse é o significado de membresia. Agora, vocês aí que nasceram nos mesmos meses, outra pergunta para vocês conversarem aí. O que vocês diriam para um cristão que não deseja mais congregar numa igreja local, porque entende que pode ser crente em casa? Tá? Então você descobre aí alguém que, não vou mais lá, porque agora tem culto na internet, agora eu posso assistir um culto cada dia, eu posso assistir um culto domingo, um segundo, um terço, um quarto. Eu posso ser mais crente em casa do que eu sou na igreja. Na igreja só tem 2 cultos, lá eu vou assistir todo dia uma pregação, então eu vou ser aí um crente em casa. Quais textos, por exemplo, você usaria nessa situação? Pode ser um só, se você lembrar. Se você lembrar mais de um, qual? Olha aí, já deram uma dica aí para os irmãos. Então conversem aí. Eu vou dar uns minutinhos aí para vocês conversarem. Falaram aqui de Hebreus 10. Muito bom, é um bom texto. Porque convenhamos, irmãos, igreja dá trabalho, né? Dá trabalho? A irmã Rosa deu vem, ó. Se você é bem envolvido com a igreja, você vai perceber que viver a igreja dá trabalho. É cansativo. Tem a parte difícil de viver a igreja. Às vezes até desanimador. Porque aí você chega na igreja e vê aquele irmão que não é tão firme, aí você fala, rapaz, eu estou me esforçando aqui para ser um crente bom e tem esse irmão aqui que nem é tão firme, que nem lê a Bíblia direito, e eu vou ter o mesmo céu que ele, rapaz. Aí você fica desanimado. Ou então você comete alguma falha, algum pecado, e aí um irmão, ou às vezes a liderança, os pastores te confrontam, aí você fica chateado, fala, puxa, pisei na bola. E aí, viver igreja é difícil, dá trabalho, às vezes é cansativo. Então pode ser que em algum momento você fale assim, não, rapaz, está sendo muito melhor para mim ser crente em casa, porque em casa eu não preciso ficar com dor de cabeça com o irmão, né? Aqueles irmãos que nunca vai na EBD, mas no acampamento vai. Aí você fica, rapaz, eu não acredito, moço. Aí você fica com raiva. Não é assim? Então, igreja gera isso. Gera ciúme, gera inveja, indignação, vergonha. Às vezes você cometeu um pecado e você fala, eu não vou mais na igreja não, que os irmãos vão ficar tudo falando de mim. Ou então não vão nem me cumprimentar. Igreja é difícil por causa disso. Existe o aspecto de você olhar para o outro e repudiar o outro. Às vezes tem o seu lado, você errou e agora você vai ter que lidar com os outros, às vezes não te cumprimentando mais. Aí você fala, rapaz, eu achava que igreja era amor, mas o povo nem me cumprimenta mais. Não sei, igreja é complicado. Aí você começa a perceber que tem tudo quanto é tipo de igreja no mundo, né? Você vai no Brasil e você vê que tem igreja disso, igreja daquilo, é a igreja que faz assim, é a igreja que faz assado. Cada hora surge uma igreja numa esquina. Você fala, não, agora o negócio complicou. Qual que é a igreja boa? Qual que é a igreja ruim? Qual que é a igreja certa? Qual que é a igreja errada? Existe igreja certa, igreja errada, igreja boa? Aí você começa a ficar com dúvida. Aí surge ventos de doutrinas, como Paulo fala aqui, não sei mais como menino,
levar de um lado para o outro, vem doutrina. Aí surge um vídeo na internet de um pastor falando um negócio, fala, rapaz, isso aqui é bom demais, eu acredito nisso. Aí chega o pastor André e fala que aquilo não é certo. Você fala, e agora, quem que está certo? Aí chega o pastor Elcio e fala, não está certo. Você fala, e agora, quem que eu concordo? Com o da televisão? Igreja é difícil, é complicado viver igreja. Aí você percebe, não, eu acho que é melhor em casa, porque em casa é mais tranquilo. Em casa não corre o risco de eu falar meio torto com o irmão, de eu mandar um áudio meio grosseiro e depois ele ficar sentido e falar com o pastor. Em casa é mais de boa. E em casa eu vou ter acesso a pregações na internet. Eu posso ser membro da Igreja Batista de Brasília, à distância, olha aí. É só você assistir os cultos da Igreja Batista de Brasília. Ou de Belém, ou de São Paulo, sei lá. Olha, você pode ser um crente à distância. Talvez você aqui hoje não tá sendo tentado a essa dúvida. Mas talvez alguns irmãos nossos estejam sendo tentados. Talvez já até estejam caindo nisso, de, você vai lembrar, vai conversar, por que você não está indo mais na igreja? Não, porque, não, esse negócio de igreja não é fácil, não. E aí? Como responder? Queria ouvir, pelo menos um grupo aí, o que vocês pensaram? Ou se acharam um texto, às vezes não vai falar nada, mas só de ler o texto já é uma boa resposta, né? Aqui já falaram um texto, certo? Tem mais alguém que achou um outro texto, além de Hebreus 10? Qual? Acharam aí? Muito bom. Qual foi, irmão Matheus? Aí, irmão Matheus, aí, ó. Isso é ser igreja. Mas e aí, Matheus? Achou um texto mesmo? Foi o grupo, isso mesmo. Nessa hora é o grupo, tem que jogar no grupo. Então... Legal. Então segura aí para a gente ler, tá? Mais alguém achou algum outro texto? Muito bem. E aí, antes da gente ler esses dois textos, o que você responderia, ou vocês responderiam a algum irmão assim que chega nessa situação? O Emerson, ele está doido a me dar um microfone sem fio, porque eu fico andando com esse com fio, né? E aí, irmãos? O irmão Marcos. Se com Cristo é difícil, sem Cristo é impossível. Uhum. Tá ligado? É que está sem bateria esse aí, ó. O que está com bateria é esse aqui, ó. Som, agora sim. Agora ficou até... Mas ouviram aí então? Ouviram? Seria um pouco pesado, né? Mas essa é a realidade. Se estamos com Cristo, às vezes achamos difícil, sem Cristo se torna impossível, né? Legal. Interessante, né? Pensar que Cristo, ele se manifesta de alguma forma pela igreja, né? Então, embora a pessoa talvez pudesse chegar, não, irmão Marcos, mas eu estou com Cristo aqui, ó, estou firme com Cristo, em casa. Mas aí você fala, pois é, mas a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a manifestação visível de Cristo. Cristo é a cabeça. Então, se você está fora dela, é como, e aí você pode usar os textos de Coríntios, é como arrancar a mão e dizer para a mão, seja corpo. Paulo usa exatamente essa metáfora. A mão sozinha não pode sair e falar, eu sou um corpo. Ela é um membro do corpo. Entendeu? Então esse é um texto bem falado, você pode inclusive encaixar isso. Olha, você não é o corpo sozinho. Se você é a orelha e arrancar e sair andando, eu sou um corpo, não, você é a orelha. Tem que entrar, fazer parte de um corpo, o corpo de Cristo. Então, bem observado. Irmão Joci. Em Atos 42 a 47, havia uma facilidade porque a igreja da época estava surgindo e era baseada na doutrina dos apóstolos. Hoje é baseado na doutrina dos líderes de cada denominação. Então,
O crente que não examina as escrituras, ele fica perdido. Ele vai obedecer a livros de cada denominação. Hoje, para quem não examina as escrituras, ele fica perdido. Ele não sabe qual a doutrina ele vai obedecer. Legal, irmão. Muito boa contribuição. É isso mesmo. A igreja ela precisa se reunir. Por quê? Porque existe uma doutrina, que é a doutrina dos apóstolos. Não é doutrina de homens. Ok? E a igreja ela é essa comunidade, essa agência que preserva essa doutrina e ensina essa doutrina. Pode não ter um pastor a igreja, mas a doutrina dos apóstolos está lá, pode ser ensinada, pode ser pregada, se os irmãos estão firmes nela, ok? Então pode ser um tempo que a igreja está sem um pastor, mas tem irmãos que podem ir na frente e pregar a palavra, a doutrina, tá bom? Então muito bem observado, irmão José. Vamos ler esses dois textos, Hebreus, vamos para Atos, que ele já mencionou ali, Atos 2, né? Atos 2, pode falar, irmão. Tapicuru. Interessante essa metáfora aí. Muito legal. Gostei, irmã, dessa metáfora aí da lenha. Quando tira da fogueira, a brasa está ali, ainda está, mas com o tempo vai apagando. É a mesma coisa o cristão. Ele pode sair no momento e falar, não, eu estou bem, estou lendo, estou orando, e aí vai esfriando e apaga. E é interessante, irmã, que isso é uma realidade. Eu não conheço ninguém que saiu da igreja e durou muito tempo fora. Ou volta, ou desvia, aí daqui a pouco está no mundo e fazendo outras coisas, porque perde o senso que a gente vai ver, se Deus permitir ainda, a ideia de que a igreja é esse povo que, a gente sabe disso, né, o sal da terra e luz do mundo, que traz um tipo de preservação, é um tipo de cuidado, né? Muito bem, então Atos 2, 42 a 47, é um texto que fala sobre o surgimento ali, né, da igreja, e diz isso: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está vendo? Esse partir do pão aqui é a ceia, que é diferente do versículo 46, partir um pão de casa em casa. Aqui já é a questão da comunhão. Vamos lá tomar um café, fazer isso, uma visita e tal. Agora aqui, o versículo 42 está, de certa forma, resumindo a vida da igreja. A vida da igreja é ensino bíblico, é doutrina dos apóstolos, é comunhão, é estar junto, é se divertir junto e tal. O partir do pão, a ceia do Senhor Jesus. Você não faz ceia em casa. Não é bíblico fazer ceia em casa. E nas orações, estar juntos, orando, e continua, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então a igreja se torna esse ambiente de cuidado, de amparo, precisa ser, e ser membro da igreja envolve o meu dever em ajudar, mas também posso ser ajudado, ok? Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Aqui, aí você fala assim, mas pastor, o senhor não disse lá no começo que foi pelo menos uns 300 anos aí, até a igreja começar a ter prédios, mas aqui o templo está falando do templo judaico. Então eles iam no pátio
E ali eles cantavam, eles cultuavam, na área que era permitida estar as pessoas. E ali estavam juntos no templo. Partiam pão de casa em casa, e você percebe que essa questão mais pessoal, aí já é nas casas. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então as pessoas da volta viam esse grupo diferente. Se aqui cada um tivesse decidido ser em casa, não haveria esse corpo, essa unidade, essa comunidade a ser vista. Nossa, esse povo é diferente. Esse povo faz algo diferente. E enquanto viviam igreja, diz a palavra, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse verbo é importante. Deus acrescentava a comunidade. Então nós estamos vivendo vida de igreja, Deus acrescenta. Deus não tira. Deus acrescenta, sempre acrescentar para que a comunidade exista, tá bom? E Atos 10, que foi o texto que o irmão Leonardo lembrou, Hebreus 10, que é um texto bem claro, é bem direto, aqui não tem dúvida, o contexto é esse. E aqui é interessante, porque aqui, irmão Leonardo, aqui os irmãos eles não estavam deixando de congregar por questão assim, eu não gosto do pastor, eu não gosto do... É por causa de perseguição. Eles eram judeus que se converteram, estavam com dúvidas sobre, será que esse Cristo é o Cristo, o Messias? Por isso que ele escreve um tratado, Hebreus é um tratado para provar que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Para que os hebreus, os judeus que vão ter acesso a essa carta, possam ficar tranquilos, estou na verdade. Então eles começaram a ficar com medo. Será que essa comunidade é... Porque a fé judaica é tão consolidada. Tem tradição, tem sacerdócio. E agora a gente está vindo para uma comunidade que está entrando todo tipo de gente. Então os judeus cristãos começaram a pensar, será que é? Começou a ter perseguição. E aí o contexto é esse. Olha o que diz o versículo 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, vamos considerarmos uns aos outros, vamos estar juntos para estimularmos ao amor, às boas obras. E o versículo 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia aqui é a volta de Cristo. Então não deixemos de congregar-nos. Não deixe de se reunir, de estar junto, de congregar, de cultuar juntos, que é costume de alguns. Alguns estão fazendo isso, mas não, vamos estar juntos, vamos fazer admoestações, porque Jesus está voltando. Tá bom, irmãos? Eu quero então caminhar para o final. Qual é a conclusão que a gente chega? Primeiro, a membresia de igreja tem a ver com Deus e o seu plano redentor, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, membresia de igreja não tem a ver com uma questão individual e pessoal. Talvez esse é o problema que nós temos enfrentado, muitas igrejas surgindo, porque, primeiro, tem muita gente que não é crente e acaba, então, se misturando, e aí depois sai, e aí monta a sua própria igreja. Por isso tem surgido muitas igrejas locais diferentes. Porque às vezes as pessoas querem ver a igreja e a membresia como uma questão pessoal. Existe o ego envolvido. Mas nós devemos lembrar, e eu quero que você lembre, meu irmão, minha irmã, você que vai fazer parte dessa igreja, está orando para isso, está caminhando para isso. Membresia tem a ver com Deus, tem a ver com o plano redentor de Deus, em salvar pessoas e acrescentar e unir essas pessoas numa comunidade de fé. Não tem a ver com você ou comigo.
Isso, exatamente. A irmã está falando que também não tem a ver com quantidade, a igreja lotada, porque tem pessoas que escolhem assim, a igreja está lotada, eu vou lá porque deve ser bom, né? E não é um critério para se escolher mesmo. Irmãos, se queremos ter um bom entendimento sobre a nossa responsabilidade como membros do corpo de Cristo e de nossa ligação com esta igreja local, falando da nossa igreja, a Igreja Batista aqui, precisamos nos lembrar que isso tudo tem a ver com Deus e a sua glória. Você quer ser membro dessa igreja? Você tem que lembrar disso. Eu vou me unir àquela igreja para a glória de Deus, para glorificar a Deus por meio da minha membresia. Vou exercer meus dons, vou me colocar à disposição, vou contribuir para tudo isso que a Bíblia está falando aqui, admoestar-vos uns aos outros, estimularmos ao amor uns aos outros, às boas obras. Eu quero fazer parte disso, quero me envolver nisso, porque tem a ver com Deus, não comigo, não com o meu conforto, mas com que a glória de Deus seja vista na comunidade. E eu quero então ler um último texto, eu vou projetar aqui, para nós orarmos e irmos para nossas casas. Efésios 3, 8 a 11. A igreja tem a ver com Deus e ser membro da igreja tem a ver com a glória de Deus. Diz assim Efésios 3, 8 a 11. Ainda que eu seja, Paulo dizendo, o menos digno de todo o povo santo. Então existe um povo santo, é uma comunidade, é um povo. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi, pela graça, o privilégio de falar aos gentios. Aqui gentios são os não-judeus, tá? Sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. E de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Aqui falando isso porque os gentios não sabiam disso, né? Para os judeus e para os gentios, a igreja era algo inimaginável. Jamais os judeus imaginavam que Deus ia aceitar gentios na comunidade da fé. Tá bom? Então isso, nesse sentido que está falando oculto, não de que é algo que Deus nunca revelou. A gente sabe que Deus revelou no Antigo Testamento a fé e o Evangelho. Mas a ideia é de que na mente dos judeus, eles nunca imaginaram que Deus ia começar uma comunidade mundial. Tá? Mas Paulo está dizendo, eu recebi o privilégio de falar para os gentios sobre esses tesouros infindáveis que há em Cristo Jesus. E qual é o plano de Deus então? Que esteve oculto e que agora Deus está revelando por meio do Evangelho. Qual é o plano de Deus? Se você quer saber o plano de Deus, está aí. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, isto é, os seres espirituais, anjos, demônios, Satanás. O plano de Deus é mostrar para essas autoridades, os principados e potestades, mostrar por meio da igreja as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o plano de Deus é provar para o universo espiritual, usando a igreja, que ele é Deus e ele é Salvador. Você quer fazer parte desse plano? Você quer fazer parte dessa igreja? Então, vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor e queremos pedir misericórdia e graça que o Senhor concedeu para o apóstolo Paulo para ser um pregador, um ministro desse Evangelho. Essa mesma graça para nos fazer sermos bons membros da Tua igreja. Membros comprometidos com a Tua glória e com esse plano de mostrar para o mundo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o Salvador. Nós queremos fazer parte desse plano e contribuir com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso sacrifício de louvor, com os nossos recursos. Queremos ser bênção para essa comunidade local, a Igreja Batista em Anapu, mas também para que essa igreja, uma vez cumprindo esse propósito,
possa participar do que o Senhor está fazendo no mundo todo, salvando pessoas, redimindo pessoas. Então nos ajude a adquirirmos um entendimento mais profundo sobre o que é ser um membro dessa igreja e desse corpo de Cristo. Nos traga esse senso de responsabilidade, mas também do privilégio que é e das bênçãos que é fazer parte desse grupo. Pedimos que o Senhor agora nos leve para casa, nos dê descanso, nos dê renovo, para que à noite estejamos aqui com esse espírito de entrar por essa porta falando: Senhor, eu faço parte desse corpo, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero entregar minhas ofertas, eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir a pregação, porque eu sou um membro da igreja de Jesus Cristo. E eu quero glorificar ao Senhor. Que esse seja a nossa dedicação, a nossa motivação ao sair de casa. Nos ajuda para isso. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém.